Fernando Schiller, nosso colunista, chegando ao vivo aqui para falar sobre o pacote de corte de gastos. É bondade da nossa parte, né, Schiller? Como explicava agora o economista Paulo Rabelo de Castro, é um pacote que, no máximo, vai reduzir o ritmo de aumento das despesas públicas. E tem toda a parte política envolvida nisso também, né, Schiller? Bom dia para você. Tudo bem, Thaís? Tudo bem, Sônia, Cláudio, Pedro? Olha, eu gostei muito da entrevista do Dr. Paulo Rabelo. A única coisa que eu discordo dele é a última frase, né? A gente tem que ter paciência com o governo. Eu acho que o cidadão não precisa ter paciência com o governo, pelo contrário, né? A verdade é que o governo criou muita expectativa. A gente passou quantas semanas aqui, o país inteiro, esperando o pacote do dia seguinte. Então tem aquela leizinha básica da vida, né? Quanto mais a expectativa, potencialmente maior a frustração se você não realiza a expectativa. Né? Então, isso vale para tudo na vida, mas agora, nesse momento do Brasil, quer dizer, se imaginava, quer dizer, e aí que surgiu essa discussão, que o governo faria um corte estrutural da despesa pública. O que é estrutural? É na despesa obrigatória. Quantas vezes a gente falou aqui, os economistas falaram, todo mundo falou, quer dizer, o Brasil tem 92, estou arredondando aqui, 92% da despesa geral é obrigatório, o governo não mexe nela. Então, demanda aprovação, ou seja, ou projeto de lei ou PEC no Congresso para mexer nas despesas obrigatórias, que é basicamente previdência, funcionalismo, transferências constitucionais, ou fundos, como o Fundo Constitucional do Distrito Federal, e assim por diante. O governo tem a despesa discricionária a 8%. Esse pacote surge na medida que se identificou que o arcabouço fiscal do governo era inconsistente. Inconsistente por causa do crescimento, né, no ritmo maior, né, do que os 2,5%, que é o limitador do próprio arcabouço para despesa, na enorme faixa de mais de 90% da despesa obrigatória. Então, era lógico, quer dizer, o que se esperou nesse momento todo, né, que o governo mexesse nisso. Haviam várias questões que envolviam isso. Uma delas era a questão das vinculações constitucionais, saúde e educação. No vai-vem das últimas 4 semanas, quantas vezes o ministro da Educação foi lá no Palácio? Quantas vezes a ministra da Saúde foi lá no Palácio? Foi, voltou. Tem um lobby forte, não é, de saúde e educação, porque e não tirou, ficou fora do pacote. Ficou fora do pacote, né? Então, quer dizer, porque o governo, quando entrou, o atual governo, ele vinculou o 15% e 18% de saúde e educação à receita. Como disse bem aqui o Paulo Rabelo de Castro, como a receita vem crescendo no ritmo muito superior, obviamente, ao limitador de 2,5%, e gera uma inviabilidade, né? Porque o bolo ali, o bolo de saúde e educação vai crescendo no ritmo da receita, né? Mas está limitado, o limitador de 2,5% é o limitador geral da despesa. Então, obviamente, isso é inconsistente. O governo não teve coragem de mexer nisso, a verdade é essa. Não teve, não quis mexer nisso. O Lula ele percebe as questões todas sobre qual é o impacto político que vai ter isso no debate. Então, pô, ele não queria manchete nos jornais dizendo assim, Lula mexe com o dinheiro da saúde e educação. Não queria essa manchete, né? Então tirou fora do pacote, né? O que entrou de fato, outra fonte, era o salário mínimo. A minha impressão é que teve algum momento lá no Palácio, deve ter sido alguns dias atrás, onde o Lula olhou para a turma assim que estava ali reunido e disse assim: pessoal, quer dizer, vocês estão me explicando, pelo que eu entendi agora, vocês querem dizer o seguinte, que nós vamos a notícia que eu vou dar para o país, que vai sair a manchete nos jornais, é Lula limita esse crescimento do salário mínimo. É isso que vocês querem que eu diga? Né? Então, e nós vamos também, Lula limita o pagamento do abono salarial, é isso? Até 2 salários mínimos, vou passar para 1,5. Né? Então, Lula... Bom, o resto é menos complicado. 10% nas subvenções do governo, ninguém sabe exatamente quais são, então tá, prorrogação da DRU, ninguém sabe bem como é que funciona a DRU e tal, uma tecnicalidade enorme, então tem muita coisa ali, mas não dá para botar nada mais bonitinho nesse negócio, então alguém deve ter tido a ideia, né, deve ter sido, sei lá, o estagiário, hein, Sônia? O estagiário passou pela reunião, levantou a mão, não tinha aquela ideia do Deixa eu falar? deixa eu falar, não fala, rapaz. Não tinha aquela ideia dos 5% que ia isentar da campanha que você falou? Você, né, obviamente não fez conta nenhuma, não tem conta nenhuma, eu acho engraçado isso.
Não, é boa ideia, bota aí, promove estagiário e bota, sim, bota esse negócio junto. Mas daí alguém deve ter dito, né? Se tiver um técnico da fazenda, mas presidente, o que tem a ver uma coisa com a outra? Isso aqui é matéria, nós nem terminamos de votar ainda a regulamentação da reforma tributária sobre o consumo. Já vamos entrar, nós vamos antecipar a discussão da reforma do imposto de renda, quer dizer, o que é acordado, digamos, pela lógica, inclusive, do Congresso, bom, termina a votação, termina toda a regulamentação da reforma tributária do consumo e passa a discutir aí com critério, com cuidado, todas as questões. Vocês vejam, inclusive agora nessa entrevista do Paulo Rabelo de Castro foi muito interessante. O Paulo Rabelo de Castro é um dos maiores especialistas do Brasil, foi presidente do BNDES, dirige uma consultoria enorme, e ele disse assim, olha, eu não tenho os dados aqui, esses dados são muito complexos, tem que pegar, isso tem que ser analisado por comissão especial, tem que ter audiência no Congresso, tem que ter estudos técnicos, o Brasil tem a instituição fiscal independente, tem uma consultoria da Câmara, consultoria do Senado, nós temos esse é um processo longo, porque está mexendo na renda das pessoas. Não pode chegar numa reunião assim para dar uma driblada, para ficar mais legal o pacote. Bota aí. Daí, pá, mas tudo bem, mas o técnico da Fazenda perguntou assim, mas presidente, o senhor quer botar a isenção de 5%? Mais de 90% da população brasileira ganha menos de R$ 5.000. 90% ganha menos de 3.500. Qualquer dado. Esse dado é público, tá certo? Então deve dar uns 92%. Como é que o senhor compensa isso? Aí o Lula deve ter dito, chama o estagiário de novo, chama o estagiário. Aí chama o estagiário diz, não, bota 50 mil para cima. Quem é que vai defender um cara que ganha mais de 50 mil? Né? Tem um cara que ganha mais de 50 mil, tem que ser xingado. Né? E aí, botou. Pô, mas uma coisa compensa a outra? Ninguém tem nenhuma ideia na reunião sobre isso. Então, bom, então não dá os números, só faz o famoso truque do político. Diz assim, anuncia agora e diz que vai detalhar depois, né? E se alguém reclamar, diz que é só para 2026, que vai tramitar o ano que vem. O que a gente chega à conclusão é o seguinte: tem um pacote, uma parte desse pacote que é curto prazo, que é para votar em 3 semanas antes do recesso, né? Segundo o nosso grande, literalmente grande, à minha altura, senador Rodrigo Pacheco, né? Que é esse negócio do salário mínimo, fundamentalmente, e tem um pacote a prazo, certo? Que foi feito para botar um bode bonito para todo mundo discutir, né? Para discutir no ano, para mandar agora, ou talvez no início do ano que vem, para discutir no ano que vem, para valer eventualmente em 2026. E aí a pergunta, né? O Cláudio tem mais experiência que eu nisso, lá em Brasília. Ano pré-eleitoral, olha, uma aposta que eu faria é o seguinte, uma hipótese, o Congresso, no ano pré-eleitoral, aprova só o lado bom, o lado ruim não aprova, né? Então, aprova só a isenção dos 5 mil, mas essa taxação dos 50 aí, não, isso é complicado, né? Olha, o que tem de deputado lá ganha mais de 50 mil, né? Porque se você disser assim, toda a renda tributável, né? Toda a renda, então, quer dizer, o deputado ele ganha os 44 mil e pouco, já está quase 50, né? A maioria tem outra fonte de renda, né? Então, vai ganhar um pouco mais de 50 mil lá. Então, ou mais, ou bem mais, tem muito que bem mais. Então, você vai dizer, não, não tem corte de gasto nenhum na máquina. Então, olhem esse pacote, vamos lá, não tem corte estrutural nenhum na máquina. O que tem é onerar o Ô, salário Schiller, mínimo, isso, tá? E esse bode aí, né? Schiller, o presidente devia temer a manchete, né? Lula passa a perna no país, promete cortar gastos e apresenta um pacote tributário, que foi o que aconteceu, né? O que a gente viu aí. Esse tipo de preocupação eu acho que ele não deve ter tido, né? Mas tem outros detalhes no projeto que são muito ruins, né? O projeto prevê, por exemplo, tributação de pessoas portadores de doenças terminais, que hoje são isentos de tributos, e aí o Haddad está querendo taxar até essas pessoas que não têm nem sequer expectativa de vida, e a lei as protege. Tem uma série de medidas que foram anunciadas que parece coisa de estagiário mesmo. Mas o pior é que o estagiário parece se atender pelo nome de Fernando Haddad. Olha, para dar uma complicação só desse negócio, para ver como foi muito rapidinho na reunião aí essa decisão. O doutor Paulo Tafner, o economista Paulo Tafner, ele fez o seguinte observação.
como é que fica, porque a arrecadação do IR, do Imposto de Renda, ela é compartilhada por estados e municípios. Se você faz a isenção até R$ 5.000, você impacta diretamente os municípios. Municípios de pequeno porte fazem a retenção na fonte do imposto de renda, funcionários de pagamentos, pagamentos do próprio município, etc. Como é que vão ter que ser compensados pelo Fundo de Participação dos Municípios? Essa conta é muito complicada de fazer, não é? Então, vai aumentar a dependência da União. É muito complicado fazer esse fechamento de contas. Então, é uma matéria, olha, bem complicada. Ninguém pensou nisso, eu acho, lá na reunião, né? Bom, como é que faz isso, né? Vamos jogar essa ideia genérica, né? E depois a gente se vê. Deve ter alguns funcionários lá da Fazenda agora meio desesperados lá tentando ver como é que apresenta uma proposta, né? Como se dizia na minha época, nas coxas, né? Nas coxas, vamos apresentar uma proposta rapidinho aí porque o ministro falou naquele programa lá no rádio e televisão, né? E agora a gente tem que apresentar uma proposta, né? Quer dizer, isso não pode, não podemos levar como país, né? E aí a minha impaciência de maneira tão amadorística a questão da renda no país como essa. E uma discussão tão boba, né? É óbvio que quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos. Bom, mas daí isso é um princípio genérico. Como organiza isso adequadamente, né? Olha, eu gosto Ô, de ler sobre Schiller, essa matéria. É e muito politicamente é complicado. perda de credibilidade o que você está explicando. Essa credibilidade recupera-se até 2026? Olha, eu acho que a impressão que eu tenho do governo, assim, o governo teve o Brasil vai ter um crescimento de 3,2 esse ano, aproximadamente, né? Já vem tendo esse crescimento, teve crescimento nessa faixa em 2022, 2023, 2024. Acho que a aposta do governo, o governo criou um arcabouço fiscal que era sabidamente inconsistente. Teve que mudar a meta fiscal, né? E mesmo mudando a meta fiscal, não vai conseguir. Quer dizer, nós estamos em dezembro, no início de dezembro, né? No finalzinho de novembro aqui. Então, quer dizer, falta um mês para terminar o ano. Então, você tem uma previsão um pouco acima de 100 bi de déficit esse ano, o limitador, se pegar aquela margem de 0,25 negativo, estamos falando de 28 bi ou 30 bi, um pouco menos. Então, vamos lá. Então, o governo ele apresenta esse pacote agora para tentar cumprir a meta fiscal, né? E tentar empurrar esse problema para mais adiante, né? E torcendo, talvez uma torcida aí, e que essa isenção, por exemplo, do IR, ela aplica teoricamente só em 26. Então, na verdade, vai ter muito pouco impacto, pode ser um certo impulso aí no consumo, mais dinheiro no bolso das pessoas, né? Esse segmento que de menor renda gasta mais, consome mais do que o segmento de alta renda, então isso poderia ter um impacto. Mas tudo isso é pura teoria, né? Olha, é hipótese da hipótese da hipótese que isso tramite no ano que vem, que seja aprovado, que vai entrar em vigor em 2026. Acho muito difícil tudo isso, né? Acho até uma irresponsabilidade com o país que a discussão seja feita dessa maneira, né? Mas eu acho que a estratégia do governo é apostar, torcer, sei lá de que maneira, para que esse crescimento continue no que vem e o Lula seja um candidato viável em 2026. Vem saindo pesquisas que não são tão favoráveis assim ao Lula, né? Então, assim, a gente é muito cedo ainda para analisar essas pesquisas todas, etc. E eu acho que o governo vem olhando isso. A aprovação do Lula popular hoje é meio-meio, né? Então, ele tem metade de aprovação, dependendo do instituto. E a minha impressão é que, assim, o governo precisa preservar o arcabouço. E acho que há um conflito dentro do governo. Acho que ao longo desses 2 anos, o ministro Fernando Haddad foi se convencendo, né? Talvez por influência dos técnicos do Tesouro, da Fazenda, etc., foi adquirindo uma certa convicção no tema fiscal, dizendo assim, olha, precisamos cortar, é insustentável isso, etc. Vamos lembrar que esse problema todo começa na transição, quando o governo aprovou a PEC da transição. Quantas vezes a gente disse aqui, o governo aprovou um cheque sem fundo de 145 bilhões. O Brasil é um país que acredita em mágica, muitas vezes, mágica, né? Mágica. Então, aprova 145 bi, autoriza a gastar, só que ninguém pergunta onde é que vai sair o dinheiro, né? Vai ter expansão fiscal, depois a gente vê e tal. Então, bom, depois a gente vê agora, né? Agora que metade do governo. E a minha tese, para dar um fecho nela aqui, é dizer o seguinte: o que o governo de fato queria era mexer na
política de crescimento real do salário mínimo. Inflação mais o crescimento do ano anterior, do outro ano. Né? Como isso dá acima de 3%, vamos fazer a conta, em 2026 teria que crescer inflação mais 3 ponto alguma coisa, né? É de 2024. E aí vai ficar só 2,5. Então, quem está pagando essa conta, na verdade, é quem ganha salário mínimo. Quem está pagando essa conta é o aposentado do regime geral, que não vai indexar a sua aposentadoria pelo salário mínimo. Quem está pagando essa conta é o beneficiário do BPC, o benefício de prestação continuada que tem direito ao salário mínimo. Então, assim, esse era o problema político do Lula na reunião. Ele disse assim, pô, vocês querem que eu dê essa notícia para o país? É isso? Os gênios aqui, meus assessores, querem que eu diga isso? Então, bota os 5 mil, só que os 5 mil é a prazo, né? Ano que vem, vamos discutir no Congresso, assim. Então, é isso, né? Eu acho que o governo, no fundo, não teve, eu não sei se é a convicção, a agenda, a coragem, a ideia para fazer o que tinha que ter feito, que é cortar na carne, que é cortar estruturalmente. Despesa pública no Brasil, olha, o Paulo Rabelo de Castro foi... O Brasil é o país mais gastador, olha, da América Latina fácil. Então, não estou falando de Cuba e Venezuela, tá? Mas vamos lá, dos países democráticos, fácil, né? Não, ninguém pensou, pô, vamos lá, olha, eu poderia passar aqui vários programas, quantas vezes a reforma administrativa está parada há 2 anos, ninguém mexe nisso. Reforma da Previdência tem que retomar. O ministro Flávio Dino, a gente viu semana passada, né, ele deu aquela canetada, baixou para 52 anos da aposentadoria das policiais federais e civis. Alguém no Brasil perguntou quanto é que isso vai custar? Nem o ministro, olha, eu fui ler. Não tem um cálculo, uma linha no Brasil para perguntar quanto é que isso vai custar para o país. Então, onde cortar, o governo agora anunciou que vai pagar o teto, né? Vai valer o teto constitucional. Alguém perguntou assim, mas, bom, tem um monte de projeto no Congresso Nacional para fazer valer o teto. O governo, em algum momento, pôs força política para aprovar esses projetos. Precisava de um pacote, precisava o Fernando Haddad para a televisão, para dizer, vamos cumprir o teto constitucional. Primeiro que está na Constituição. Então, tem um monte de projeto lá. O governo nunca botou força para... Agora vai, em ano pré-eleitoral, vai ser uma prioridade. Quer dizer, os juízes vão ganhar no teto agora, o judiciário vai ganhar no teto, os altos salários da esplanada dos ministérios vão ganhar dentro do teto. Olha, eu prometo que eu vou acompanhar por aqui, viu? Esse é o Fernando Schiller, cientista político, que está toda semana conosco aqui no Jornal Gente. Schiller, bom fim de semana para você também. Semana que vem a gente fala mais. Valeu, bom fim de semana, abraço. Até mais. Obrigada. Valeu, um Esse aqui é o abraço. Jornal Gente, na sequência.